Vocês me dão licença de só olhar a vocês um pouquinho? Eu tenho dois motivos de querer só olhar a vocês. Um é que eu tenho o dever de te amar. Mas muitos de vocês eu quase não conheço. Mas quando eu paro, eu olho para seu rosto, para os seus olhos. Aí o Espírito Santo começa a me falar um pouco da sua angústia, do seu temor, da sua fé, da sua esperança, da sua falta de esperança. E eu começo a sentir o amor do nosso Pai para você. Agora, esse é motivo número 1. Outro motivo é que Deus já me falou de alguns milagres que Ele quer fazer hoje à noite entre vocês. E eu paro um pouco para dizer, é agora, Deus? É agora? Quando o Espírito Santo me fala que Ele quer fazer algo, eu fico como uma criança perto da piscina. Eu posso pular agora, Pai? Eu vou falar. Bom, não sei se é hora de eu falar. Pai, nós te agradecemos por a noite. Espírito Santo, nós te agradecemos por sua presença. Sabemos que não dá para nos fugir de ti, mas hoje o Senhor nos graciou com sua presença manifestada entre nós. Obrigado, Senhor. Agora o Espírito Santo revela o teu querer, o querer do nosso Rei, a vontade celestial que há de se fazer aqui na terra através de nós. Não é agora, mas mais tarde, são 3 quase errei, quase falei 3 pessoas, mas não são 3 pessoas. São 3 grupos de pessoas que Deus vai tocar. Um grupo são pessoas que recentemente ouviram dos médicos má notícias. Eu não sei qual é a má notícia. Você está com câncer, seu filho está com câncer, seu pai vai morrer de coração, não sei qual foi. Mas o Espírito diz que tem gente aqui que ouviram recentemente má notícias dos médicos e Deus quer mudar aquele decreto. Segundo grupo, tem gente que chegaram aqui hoje sem esperança. Vieram aqui hoje quase no desespero. Eu não espero mais que Deus move, eu não confio mais que Deus me ama. Se você chegou aqui sem esperança, vai chegar um momento essa noite em que o Espírito Santo vai te tocar. E vai reverter teu coração, provando o amor que Ele tem para contigo. Bom, e o terceiro grupo não é para eu falar agora. Eu trago notícias de Jerusalém, a cidade de nosso Rei. A Escritura diz que Deus fez sua habitação na terra no Monte Sião, que é o centro da cidade de Jerusalém. É onde Davi construiu o templo, onde Jesus foi consagrado como criança, nenê,
onde Jesus mostrou um caráter que a igreja não gosta de lembrar. Ele fez chicote e entrou e mandou os vendedores, os negociantes sair da casa do pai dele. A cidade onde ele foi crucificado. A cidade onde ele ressuscitou dentro dos mortos. E é a cidade para a qual ele diz, ele voltará. Algumas semanas atrás, nós celebramos o 35º Festa dos Tabernáculos dos cristãos em Jerusalém. Eu vou explicar um pouco disso, mas se eles estiverem prontos, vão mostrar alguns minutos de vídeos dessa festa. Aleluia! Nós tivemos quase 6.000 cristãos do mundo inteiro, vindo de 85 nações, que subirão a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos por causa de uma profecia no livro de Zacarias, capítulo 14, verso 16. O profeta 3.000 anos atrás falava que vai chegar um dia em que os gentios, os não-judeus, de todas as nações que antes perseguiam e falaram mal
de Israel vão subir a Jerusalém para adorar o Senhor durante a festa dos tabernáculos. Essa profecia é algo que está se tornando realidade. E nós vamos falar um pouco do processo de Deus na restauração de todas as coisas. Essa Bíblia trata do processo de Deus de restaurar a humanidade. Desde o jardim, dos primeiros erros, do primeiro desvio, que ele já sabia de antemão, por isso o Cordeiro, o Cristo, foi morto de verdade antes da fundação da terra. Isso se manifestou 2000 anos atrás. Agora, minha mente entra em parafuso de pensar que antes de Adão e Eva pecar, antes deles serem criados, antes de ele formar a terra, ele já pagou o preço do nosso pecado. Eis o amor de nosso Criador. Tem pessoas aqui que acharam que seu pecado é imperdoável. Talvez sua família já te rejeitou, talvez outra igreja já rejeitou, talvez você se odeia mesmo. Mas eu digo, se você chegou aqui, é por causa do Espírito Santo chamando você, dizendo, não é imperdoável, há esperança. Deus vai falar no teu coração que Ele te perdoou. E se você está disposto a caminhar com Ele, Ele vai te restaurar também. Primeira obra de restauração que eu encontrei na Bíblia foi no tempo do rei Ezequias. Está escrito no livro de 2 Reis 23, 21. Não precisa nem abrir, porque é um verso breve que vamos só dar um toque. Ezequias estava derrubando os ídolos, restaurando a adoração a Deus no templo, e ele restaurou a festa de Pesach. Pesach é hebraico para o que nós chamamos Páscoa. Só que não é bem a Páscoa do coelhinho, é a Páscoa do saída de Egito. É para ser celebrado durante 8 dias. E diz que desde o tempo dos juízes não havia sido celebrado. Quer dizer, algo que Deus diz, faça isso todo ano, para não se esquecer da milagre da redenção. O povo judeu esqueceu. Ezequias restaurou a lembrança daquele milagre. A próxima restauração no tempo de Esdras e Neemias. Agora eles voltaram a Jerusalém para restaurar Jerusalém, reconstruir o templo que havia sido destruído. Isso após o exílio de Babilônia. E Neemias 8:14 diz que começaram a ler o livro, e ao ler o livro em público, notaram que era uma festa que não havia sido lembrado ou celebrado desde Josué. A festa dos tabernáculos. E Neemias e Esdras restauraram a lembrança, a celebração da festa dos tabernáculos. E é interessante que, ao começar a lembrar essa festa, eles deram ordens para de estar em luto pelo templo destruído. Essa festa é uma celebração que Deus está conosco. Agora eu lembro aqui na década de 80, e na igreja brasileira se falava muito dos versos lá de Atos da restauração de todas as coisas.
E a igreja se preocupava em que Deus estava restaurando coisas como os dons espirituais, como cura, como visão, entendimento do que é a igreja, o que é relacionamento. Mas o verso lá de Atos 15 não fala da restauração da igreja, fala da restauração de todas as coisas. Agora, estas coisas incluem a nação de Israel e a obra de Deus no meio do povo judeu. A igreja tem passado por várias reformas, ou vários passos de restauração. Nós hoje, como protestantes, somos frutos do protesto de Lutero. Mas 100 anos antes de Lutero, houve um líder tcheco, me interessa porque minha bisavó era da Tchecoslováquia, John Hess. Ele pregou salvação pela fé, foi banido da igreja católica. Ele pregou que somente a Escritura é a guia da fé e da vida. Por isso a igreja católica, finalmente no ano 1415, queimou ele vivo, como herético. Pouco mais de 100 anos depois, Lutero fez seu protesto de 95 motivos que a igreja católica não merecia ser chamada a igreja. Depois de Lutero, houve o Calvino, e eles começaram a revolucionar o conceito do que é a igreja. Depois dessa fase deles, houve John Tyndale, outra pessoa, um reformador queimado vivo. Por que a igreja católica queimou ele vivo? Ele foi a primeira pessoa de traduzir a Bíblia para uma língua comum do povo. Não era mais só em latim, para os acadêmicos ler, ele traduziu para o inglês. E por isso a punição foi queimar ele vivo. Essa reforma deu para nós uma herança maravilhosa. O entendimento que salvação a gente não merece, a gente não ganha, a gente não compra, a gente não trabalha, é pela fé, é de graça. E gente, eu sei que se a salvação não fosse pela graça, eu não teria. Porque eu não tenho obra, eu não tenho como merecer o que Deus fez para mim. Mas esses reformadores perderam algo. Era fácil de não entender. O Lutero, o Calvino repetiram os ensinamentos dos chamados pais da igreja do século 200, 300, 400, falando que os judeus são seguidores do diabo. Devem ser banidos dos seus países, as sinagogas queimadas, suas escrituras queimadas. Se eles não aceitam ser banidos, suas mulheres estrupadas para que os filhos não sejam judeus ou até mortos. Sim, pais da igreja ensinaram essas coisas. Lutero repetiu essas coisas. Parte da razão que a Alemanha ficou paralisada quando Hitler diz vamos matar os judeus, porque ele citava os ensinos de Lutero. E isso deu uma paralisia intelectual à igreja luterana. Olha, se o reformador que trouxe para nós entendimento de salvação para a fé diz que deve fazer e nós nunca fizemos e agora Hitler está fazendo. Mas de coração alguns deles sabiam que não era certo. Mas é fácil de entender porque 500 anos atrás os judeus estavam ainda espalhados. E quando você leia as escrituras lá, as promessas, Jeremias, Isaías, Ezequiel,
Deus fala, por causa dos seus pecados, vou te tirar da terra, vou te espalhar, vou te disciplinar, vou te punir. E a igreja só enxergava essa parte das Escrituras, mas a igreja negou de ler o próximo capítulo, onde, como em Isaías, capítulo 40, verso 1 e 2, Deus diz, chegará a hora de falar a Jerusalém, consolação a você, já pagou dobro por seus pecados, é chegada a hora da sua restauração. Já em outros anos, eu já falei dos últimos 100 anos, em termos de uma história profética, vendo as profecias de Ezequiel, capítulo 36, 37, 38, e vendo o estado de Israel 100 anos atrás, uma terra abandonada, Ezequiel em 36, dizendo, Deus me fala, profetiza a terra se prepara, eu vou trazer o povo de volta. Povo, se prepara, vou te trazer de volta à terra. Agora, há um perigo quando a igreja começa a abençoar Israel e orar para Israel. E o perigo é que a igreja queira se tornar Israel. Em capítulo 36, eu não vou citar o verso, é bom vocês lerem todo o capítulo. Numa dos parágrafos, Deus está dizendo para o profeta, profetiza ao Israel, povo de Israel, vou te trazer de volta, vou te restaurar, vou te prosperar, mas povo, escuta, eu não faço isso por tua causa, eu faço por meu nome, porque enquanto vocês estão fora da terra, as nações dizem que eu sou um Deus que quebrou minha palavra. Não é que Deus ama Israel mais do que Ele ama eu e você. Ele está levando a história humana para que todos nos prostramos diante da glória dEle. Ele é o único fiel. Ele é o único digno. E Ele cumpre suas palavras, sempre. Eu podia acrescentar a lista das restaurações ou reformas da igreja. Em 1980, um grupo de líderes evangélicos em Jerusalém formou a Embaixada Cristã Internacional de Jerusalém, que faz a festa de tabernáculos, que você mostrou algumas cenas dessa festa. 35 anos nós celebramos essa festa. Nós hoje usamos um estádio que tem espaço para 11.200 pessoas. 6.000, nós estamos só um pouco mais que metade. Tem espaço para vocês. Quero entrar agora no assunto mesmo de hoje, que é explicar um pouco a relação profética da igreja e Israel. E eu quero tentar tirar um pouco da confusão em relação aos judeus que ainda não se converteram. E o porquê. Romanos 11, capítulo 11, Paulo faz uma pergunta. Será que Deus rejeitou Israel? E ele responde, de modo nenhuma, de jeito nenhuma. Deus os cegou por um tempo para que salvação chegasse aos gentios. Mais tarde ele chega a dizer, chegará o dia em que toda Israel será salvo. Ainda não chegou este dia. Mas nós temos um papel a fazer nesse dia chegando. Nós como igreja nos preocupamos muito nas profecias messiânicas e olhamos a Jesus no modo do Messias, filho de Davi. Davi foi rei. Esperamos para Jesus voltar como rei e reina. Mas
nas tradições hebraicas se fala de duas manifestações messiânicas. O Mashiach ben David, Messias, filho de David, e o Mashiach ben José, Messias, filho de José. Agora, o ensinamento comum entre os judeus é que se os judeus estiverem vivendo em pecado, então o Messias tem que vir como José, que foi vendido para a escravidão no Egito, passou na prisão, sofreu e saiu para redimir sua família. Mas se os judeus estiverem vivendo bem diante de Deus, o Messias virá como filho de Davi para reinar e estabelecer um milênio de paz. Agora tem um amigo de coração, ele não é convertido, mas amamos um do outro como irmãos. Ele já foi general no exército israelense, agora é reformado, e até está feliz que ele já passou a idade e nem chama ele mais quando há crise. O tempo que eu passei morando nos Estados Unidos, várias vezes foi a Israel, fiquei hospedado na casa dele. E uma semana nós estamos visitando algumas fábricas, algumas empresas. Enquanto a gente andava na rua, ele falava: Barry, por que a União Europeia fez isso hoje? Eu respondia com a palavra, porque, gente, a palavra é a base de nossas vidas. A igreja tem esquecido isso, a palavra, sola escritura, somente a palavra pode guiar você para viver com Deus. Então eu respondia: mas Dani, Zacarias capítulo 12, fala que Jerusalém é como um cálice de embriaguez para as nações. As nações são bêbados, eles não sabem o que estão falando quando fala de Israel. Isso me dá um alívio, porque antes eu escutava noticiário sobre Israel, eu ficava errado, querendo acabar com os jornalistas, porque falava tanta mentira. Mas sabe, gente, um bêbado não sabe o que está falando. Lembre isso quando você escuta as notícias do Oriente Médio. Quando trata de Israel, as nações estão embriagadas. Depois a gente anda um pouco, ele pergunta mais alguma coisa e eu respondi: bom, Dani, isso é Jeremias capítulo 16, verso 14. Diz que quando ele traz o povo de volta do norte, do sul, do leste, do oeste, vai ser um milagre maior do que quando ele os tirou de Egito. Então, as conversas andam assim. Depois de 3 ou 4 dias, estamos voltando para casa e ele pega meu braço e diz: Barry, hoje à noite a Rina, a esposa dele, ela está na academia. Então vamos fazer um café e vamos abrir a Tanakh, que é a palavra hebraica do que nós chamamos o Antigo Testamento, e você me mostra esses versículos que você vem falando. Então nós dois sentamos lá na mesa, e eu vou abrindo em inglês, e ele abrindo em hebraico, ele vai lendo versos que ele nunca leu, porque não faz parte da leitura semanal nas sinagogas. Como falava o pastor Benjamin, muita cristão só lê a Bíblia do pastor. Os versos que o pastor prega é a única Bíblia que o cristão conhece. É a mesma coisa na cultura judeu. Eles conhecem os versos que os rabinos usam nas sinagogas. Mas ao ele ler, ele ficava feliz, e a unção do Espírito Santo encheu aquela sala, e ele mesmo uma vez olhou para o braço, todo o pelo estava levantado. Ele: isso é lindo, porque eu nunca vi esses versos. Por que eu conto essa história? Mostrar que Deus está movendo entre o povo judeu, mas temos que deixar que Ele move. E 2, naquela conjuntura, ele só queria ter aquela conversa quando a esposa estava fora de casa. Ele não queria que eu trouxe uma confusão à mente dela. Passou alguns anos,
Voltei para Jerusalém, morando de novo lá. Ele vem me pegar por um Shabat. Eu vou passar a noite, todo dia de sábado, na casa dele. Aquela jantar de sexta-feira à noite. E saindo, tinha 1 hora de caminho de estrada. E ele me pergunta: Barry, vocês acham que Jesus é o Messias? E que ele vai voltar? Aí fala: sim, eu acho que a primeira vinda dele foi o Messias Ben José, e ele voltará como o Messias filho de Davi. E ele olhou para mim. Eu nunca pensei que as duas podiam ser a mesma pessoa. Eu sempre fui ensinado que ou era um ou era outro. Aí a conversa vai, e ele vai perguntando, eu vou respondendo. Chegamos em casa, e essa vez, primeiro ele gritou: Rina, vem saudar Barry, ele chegou. E aquela festa, os beijinhos e tudo. Aí ele já diz: Rina, senta aqui na sala. Barry, fala para ela o que você me falou do Messias. Ele não estava mais preocupado que eu ia dar confusão. Depois dos anos de relacionamento, ele sabia que quando ele falava de escritura, trazia clareza. Agora, eu uso aquela história porque hoje nós vamos estudar um pouco Messias como filho de José. O Messias referido profeticamente na vida de José. E vocês vão entender qual a relação da igreja e Israel hoje. Vocês lembram a história? Gênesis 37, 3. José era o filho amado acima de todos os outros. Agora, essa tradução em português eu não gosto, porque ela falava Israel, o pai gostava mais de José. Mas no hebraico e no inglês fala amava mais do que os outros. Ele era o filho amado. Gente, quando Jesus foi batizado, o que o Espírito Santo falava? Eis meu filho amado. Verso 4 daquele capítulo falava que os irmãos dele ficaram tão irados porque o pai amava mais, que nem saudava dele. Nem oi, tudo bem falava. Em hebraico, nem a palavra shalom falava. E shalom é o oi e o tchau. Hoje, em Jerusalém. Contra alguém na rua, shalom, bom dia. Shalom, até amanhã. Nem aquela gentileza que se faz com estrangeiros, os irmãos faziam com ele. Bom, nós sabemos como Jesus foi tratado. Os irmãos chegaram ao ponto de querer matá-lo, mas decidiram vendê-lo como escravo. José foi vendido por 20 shekels de prata. Jesus foi traído por 30 shekels de prata. José foi, claro, passou um tempo com servo, um escravo, depois foi para a prisão. Agora, gente, tem pastor que trabalha em prisão. Ainda o pior das prisões de hoje, não se pode imaginar as prisões de Egito de 3.500 anos atrás. Era como um inferno. Nada de água, nada de sanitário, tudo foi feito às suas próprias mãos como escravo para sobreviver. No meio desse sofrimento, José sobressaiu. Jesus, após a cruz, onde a Escritura diz que ele foi? Só 2 pessoas aqui que têm lido esses versículos. Onde ele foi? No inferno. Lembra, estamos falando de Jesus como o Messias no estilo, no modo profético de José. Quando ele saiu do prisão, foi porque ele podia interpretar o sonho, visão do faraó.
Faraó ficou tão empolgado com a revelação que Deus trouxe a ele através de José, que em capítulo 41, verso 40, eu acho a linguagem aqui interessante. Faraó falou a José: você terá o comando do meu palácio, todo o meu povo se sujeitará às suas ordens, somente em questão do trono eu serei maior do que você. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de todo o território do Egito. Em seguida, ele tirou do seu dedo o anel com o selo da autoridade e pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo de linho fino e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço e fez subir em sua segunda carruagem real. E saiu em frente dele os soldados gritando: prostra-se, prostra-se, a autoridade do rei chegou. Jesus falava sobre seu Pai. Ninguém chega ao Pai sem vir por mim. Ninguém chegava ao Faraó sem passar por José. E na verdade parece que Faraó tirou as férias, porque ninguém chegava a ele. José resolvia tudo. Agora, onde nós estamos hoje em relação de Israel e a igreja? Capítulo 42, a visão que Faraó recebeu de Deus dos 7 anos prósperos e os 7 anos de seca, sem produção nenhuma, já estava no segundo ano da seca. E os irmãos de José, lá em Israel, que ainda foi chamado Canaã, estava passando fome. E Israel, Jacó, com um novo nome, mandou seus filhos ir ao Egito para comprar grão, trigo, para comer, para que não morre. O capítulo 42, verso 7. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como não os conhecesse, e lhes falou asperamente de onde vem. E depois diz que eles não reconheceram, verso 8. Por que eles não reconheceram? A cultura judaica sempre é muito conservadora. Bem vestido, coberto, cabelo corto um jeito bem diferente do que o estilo egípcio. José provavelmente estava com a cabeça raspada, um bigode pequeno, estilo Egito, os olhos pintados como mulheres fazem hoje, mas os homens de Egito faziam, e com o peito aberto, que o judeu nunca andava na rua de peito aberto. Então seus irmãos chegavam e não dava para reconhecê-lo. Ele não apareceu nem um pouco como eles. E gente, um judeu olha para nós, a igreja, o corpo do Messias, que Cristo é Messias. E eles olham e dizem: eu não vejo nada de Messias aqui. Messias é para ser irmão meu. O Messias reconhece eles, eles não reconhecem ele. O corpo dele é para reconhecê-los e abençoá-los, mas não é nossa tarefa de revelar, de decidir a hora que ele vai se revelar a eles. Agora, nesse processo, 7 vezes Josué teve que fugir dos seus irmãos para chorar em prantos, tanto que ele os amava, tanto da saudade deles, tanto do perdão que ele teve que resolver no coração dele pela maldade que fizeram a ele.
mas ele não se revelou. Aí compraram, eles saíram, ele fez um jogo com eles para confundir-los, eles depois deixaram um irmão como refém, para voltar com outro. Capítulo 42, verso 21, verso 38. Jacó, o Israel, respondeu: meus filhos não descerão com vocês, seu irmão está morto, o filho mais novo, Benjamim, é o único que me resta da mãe dele. Se qualquer mal acontece, eu vou morrer só de tristeza. Olha, já foi a Egito uma vez, pegou alimento, não volta mais. Se voltar mais, eu vou perder vocês. Hoje, gente, 2 semanas antes da festa de tabernáculos, podemos falar dos anciões de Israel, os rabinos-chefes, que por ter 2 culturas, 2 linhas, podemos dizer 2 denominações principais nas autoridades religiosas do judaísmo, o Sefardita e o Ashkenazi, há 2 chefes. Não é um rabino-chefe, são os 2. E eles dividiam os papéis mês a mês. Ambos assinaram uma carta ao povo de Israel: não vá para a festa dos tabernáculos da embaixada cristã, é perigoso. Pode perder sua alma. Quase como Israel, falando com seus filhos: não desce mais para o Egito. Prefiro morrer de fome do que perder vocês para trazer mais trigo para casa. Mas, gente, depois Jacó se arrependa, porque estava morrendo de fome. E a única fonte de socorro era José no Egito. Interessante que recebemos essa carta, nós não recebemos, todo Israel, foi publicado nos jornais. É proibido chegar perto da festa de tabernáculos da embaixada cristã. Ao mesmo tempo, o primeiro, Benjamin Netanyahu, grava um vídeo de 3 minutos para nós usarmos na festa. Sabe qual é a mensagem dele? Ele diz: as nações estão virando as costas para Israel. Nós reconhecemos que somente os evangélicos têm ajuda para nos apoiar hoje. É como Jacó dizendo: olha, eu tenho que me arrepender, só o Egito tem comida para nós hoje. E na festa, o presidente de Israel, sem sair a todos, mandou todos os seus servos sair de perto. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Olha, José era tão importante a faraó
que só ouvir José chorando, alguém correu. O faraó, José está chorando, alguma coisa está acontecendo. Ele é o salvador de nosso mundo. Gente, hoje, Jesus está chorando por seus irmãos. Seus irmãos de sangue. Mas preste atenção, não é para nós dizer a hora para Ele se revelar a eles. Os judeus que eu conheço, que se converteram a Jesus, sabe de alguma coisa? Houve cristão envolvido no processo, testemunho, falando da obra da redenção, mas na hora de se converter, a maioria deles acordaram à noite. Ou uma visão aberta, ou um sonho, ou acordaram e Jesus estava a pé da cama. Na hora de chamar seus irmãos, Ele manda, nós, sai de perto. Isso é entre família. Nesse momento, nós somos conservos de Egito. Sai de perto, eu tenho que me revelar aos meus irmãos. Agora os irmãos ficaram preocupados, porque eles falaram, olha gente, na verdade isso estava antes, em capítulo 42, falaram, quando ele prendeu um como refém, isso é nossa punição por aquilo que fizemos ao nosso irmão José. E se arrependeram do que eles supuseram foi matá-lo, que ele foi vendido como escravo e morreu. Isso vai acontecer na realidade. Zacarias capítulo 12, mesmo capítulo que meu amigo leu, tudo em hebraico. No finalzinho do capítulo diz, chegará o dia em que Deus vai derramar um espírito de graça e súplica sobre a casa de Davi e todos os moradores de Jerusalém e Israel, e eles me enxergarão e prantearão como quem matou o único filho. Mas isso vai ser obra dele, quando ele se revela aos seus irmãos. Aqueles que chegaram aqui hoje, após ter recebido recentemente notícia mal dos médicos, ou você ou da sua família, fique em pé, por favor. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, amém, 7, 8. Agora, igreja. Não, continuem em pé, por favor. Agora, igreja, eu quero te dar umas instruções. Vocês são a igreja. Vocês são santuário do Espírito Santo. Jesus não mandou orar para os enfermos, Jesus mandou curar os enfermos. Daqui um pouco, 5 ou 6 de vocês vão chegar em volta de cada uma dessas pessoas. E por uns 2 ou 3 minutos, você vai fazer o seguinte. Primeiro chegando, você vai perguntar, Espírito Santo, o que você quer fazer aqui? Porque se o Espírito Santo não estiver fazendo, suas palavras são como massa molhada, vão cair no chão e ficar. E no mesmo tempo que você pergunta ao Espírito o que ele quer fazer, você pergunta, qual foi o noticiário? É de você, ou família, ou parente? Você recebe uma informação.
E fala para que todos os 4 ou 5 ouçam do que foi a notícia. Depois vocês vão pôr as mãos, levemente. Cura não vem para você sacudir, não vem para você gritar alto. E vocês vão falar para qual foi o diagnóstico, sai. Se é câncer, que ela sai. Se é problema de coração, seja curado. Se é problema de sangue, seja curado. E você não vai pedir, Deus, por favor, venha curar meu irmão. Gente, isso está tentando fazer uma obra. Se eu demonstro emoção suficiente, Deus vai agir. Não, Deus não age por esse motivo. Ele age por fé. Jesus nunca pediu, Deus, por favor, abre os olhos do cego. Ele chegava e mandava os olhos abrir. Ok? Agora temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas em pé. Olha, se você estiver perto, levanta e quero 5 ou 6 pessoas em volta de cada um. Vamos lá, igreja, vocês são o corpo de Messias. Vocês são como o Egito cheio do alimento que vai salvá-los de morrer. Pergunta o Espírito Santo, pergunta a eles qual foi o diagnóstico. Depois impõe as mãos e manda que aquele diagnóstico seja curado, que aquele problema saia, seja resolvido. Olha, igreja, por favor, essa senhora só tem uma pessoa orando, pondo a mão por ela. Precisamos 3 ou 4. Depois eu explico por quê. Agora, Espírito Santo, venha, revela teu poder, revela teu querer, que o amor de nosso Pai flui através da sua igreja. E que toda enfermidade aqui representada seja curado, no nome de Jesus. Mais poder, Pai, no nome de Jesus, curado, liberto, revertido o decreto negativo, no nome de Jesus. Amém. Então, já pode sentar, voltar aos seus lugares. Agora, já sei, fazendo breve assim, alguns de vocês já vão sentir no Espírito que a obra não foi completa. Pode procurar a pessoa e continuar a ministrar cura depois. E vocês que ficaram em pé, por favor, quando você tem a notícia da milagre, comunica com o Bispo Renato. Dar glória ao nosso Messias. Amém. Agora eu explico por que eu queria um grupo de pelo menos 4 e 5. Se 1 e 2 estão orando e o milagre acontece, eles ficam todos soberbos. Deus me usou. Olha aí, o grande curador chegou. Ou se o milagre não acontece, oi, coitado, eu fui orar, eles precisavam de outra pessoa, Deus não me usou, nunca vai me usar. Mas se tem 5 e 6, eu já noto que ninguém leva culpa, ninguém leva glória. Se Deus opera, Deus ganha honra. Se Deus não opera, ninguém se sente culpado. Não foi o momento do Espírito Santo agir. Gente, foi um exemplo que o apóstolo Paulo deixou para a igreja, de como a igreja é para ser Egito para Israel nos momentos difíceis.
1 Coríntios capítulo 16, versos 1 a 9. E não vou ler todos os versos, mas eu quero resumir. Ele diz: vocês, igreja no Corinto, como eu falei para as outras igrejas, uma vez por semana separa a oferta para os pobres de Jerusalém, para que quando eu passo uma vez por ano, você não tem que criar uma oferta grande, ela já está separada. E eu levo a Jerusalém para abençoar os necessitados. Hoje em dia, em Israel, 25% da população vive embaixo da linha de pobreza. 40% dos menores de idade vão para a cama toda noite com fome. É uma nação de milagres, mas Deus está deixando ele com fome. Por quê? Ele quer que eles virem para nós, para o Egito, para buscar ajuda. E através de nós, Ele vai revelar o Messias. A segunda coisa que eu falei que Deus queria fazer hoje. Alguém lembra qual foi? Não há esperança, sim. Você chegou aqui hoje sem esperança. Fique em pé. Alguém que chegou aqui sem esperança. Então deixa eu expandir a pergunta. Alguém sabe de parente sua, familiar que não chegou aqui, mas está sem esperança? Viver sem esperança é perigoso. Todas as suas famílias são tão bens que todos eles estão cheios de esperança. Tem uma aqui, tem outro. Amém. Você mesmo ou tem parente e amigo de perto sem esperança? Fique em pé. Agora vocês, eu vou pedir que venham aqui na frente. Vem aqui. E agora os pastores, que o bispo Renato reconheceu antes, vocês vêm aqui e você ministra para eles. Porque para Deus dar esperança onde há falta de esperança, não é tão claro discernir como cura no corpo. Então, pastores, vai pedindo a Deus qual Ele quer que você ore. Esposas dos pastores venham também. E vai espalhando para que fique uma fileira só. Vai para os pontas, a segundo nível lá. Passo para você, meu bicho. Depois de percebermos que tudo saiu do nosso controle, parece que o diagnóstico é certeiro, não tem solução. Então a esperança sai de nós como o sangue sai do nosso corpo, sai a nossa própria vida. E essas pessoas aqui representadas vem trazendo o nome de outras que não acreditam mais. O desânimo, a depressão, o medo e tudo mais que circula o coração de quem já não tem mais esperança. Senhor, brilha nessa escuridão. Brilha no meio de toda a escuridão da incerteza. Rompe, Senhor, com toda a dor produzida pelo medo. Espírito Santo, essa noite,
encha esse coração de vida. Toda crise existencial, Senhor, rompe com essa escuridão. Derrama a luz em nossas trevas, pois na Tua luz nós vemos a luz. Por meio da oração da fé, nós transportamos essas almas aflitas, atormentadas pela falta de esperança. Nós nos projetamos em fé para que esse tempo seja transformado. Em nome de Jesus Cristo, o sol da justiça seja iluminada. Meu irmão, seja iluminado. Seja você, ou seja alguém que você venha representar esta noite. Deus muda a tua vida. Deus muda essa vida. Deus coloca sentido onde não há sentido. Deus traz vida ao morto. Deus restaura o que foi quebrado. Deus ilumina a escuridão. Em nome de Jesus, seja abençoado e que o Espírito Santo recobre todos os valores de excelência dentro do seu coração. Assim te abençoamos, com fé e com esperança no precioso nome de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a força da tua alma. Portanto, seja cheio da paz e da alegria do Senhor. Amém. E amém, Jesus.